Liturgia do dia 11 de julho de 2023. Memória de São Bento Abade. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Jacó levantou-se ainda de noite, tomou suas 2 mulheres, as 2 escravas e os 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Depois de tê-los ajudado a passar a lutar com ele até o raiar da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, este tocou-lhe o nervo da coxa, e logo o tendão da coxa de Jacó se deslocou, enquanto lutava com ele. O homem disse a Jacó: "Larga-me, pois já surge a aurora." Mas Jacó respondeu: "Não te largarei, se não me abençoares." O homem perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" Respondeu: "Jacó." Ele lhe disse: "De modo algum te chamarás Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste." Perguntou-lhe Jacó: "Dize-me, por favor, o teu nome." Ele respondeu: "Por que pergunta-me o meu nome?" E ali mesmo o abençoou. Jacó deu a esse lugar o nome de Fanuel, dizendo: "Vi Deus face a face, e tive poupada a minha vida." Surgiu o sol quando ele atravessava Fanuel, e ia mancando por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo da articulação da coxa, pois Jacó foi ferido nesse nervo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 16. Verei justificado vossa face, ó Senhor. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Verei justificado vossa face, ó Senhor. De vossa face é que me venha o julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite, visitai-o, examinai-o pelo fogo, mas em mim não achareis iniquidade. Verei justificado vossa face, ó Senhor. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai-me o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais do inimigo, quem procura a proteção junto de vós. Verei justificado vossa face, ó Senhor. Protegei-me qual dos olhos a pupila, e guardai-me a proteção de vossas asas, mas eu verei justificado a vossa face, e ao despertar me saciará a vossa presença. Verei justificado vossa face, ó Senhor. Segunda leitura. Leitura do livro dos Provérbios. Meu filho, se receberes as minhas palavras e guardares cuidadosamente os meus mandamentos, prestando o teu ouvido à sabedoria e inclinando o teu coração ao entendimento, se invocares a inteligência e fizeres apelo ao entendimento, se a buscares como se procura a prata e a pesquisares como um tesouro escondido, então compreenderás o temor do Senhor e chegarás ao conhecimento de Deus. Porque o Senhor é quem dá a sabedoria, e da sua boca procedem o saber e o entendimento. Ele reserva a salvação para os retos, e é um escudo para os que procedem honestamente. Protege os caminhos dos justos e dirige os passos dos seus fiéis. Então compreenderás a justiça e a equidade, a retidão e todos os caminhos que conduzem ao bem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Pedro a Jesus: "Nós deixamos tudo e seguimos-te. Qual será a nossa recompensa?" Jesus respondeu-lhes:
Em verdade vos digo, no dia da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se sentar no seu trono de glória, vós que me seguistes, haveis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá por herança a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje faremos uma liturgia comemorativa em memória de São Bento Abade, padroeiro da Europa. São Bento, patriarca dos monges ocidentais, nasceu em Núrcia, no ano 480. Ainda muito jovem, seduzido e impelido pelo espírito, abraçou um período de absoluta solidão numa gruta em Subiaco. A sua fama atraiu-lhe discípulos. Organizou para eles a vida cenobítica, inicialmente em 12 pequenos mosteiros à volta de Subiaco, e depois no célebre cenóbio de Monte Cassino. Escreveu uma regra que resume sabiamente a tradição monástica oriental, adaptando-a ao mundo latino. Esta escola de serviço ao Senhor é construída em torno da Palavra de Deus, Lectio Divina, da liturgia de louvor realizada em coro e do trabalho em ambiente de fraternidade, de humilde e obediente serviço. São Bento faleceu com 67 anos de idade em Monte Cassino, no ano 547. Na primeira leitura, vemos a figura de Jacó, homem astuto, egoísta e titânico. Despojou o irmão da herança e teve que fugir para a Mesopotâmia. Aí reuniu uma imensa fortuna à custa de Labão, criando um novo conflito. Obtido um acordo, estando já próximo da terra dos pais, enviou mensageiros ao irmão Esaú para obter a sua benevolência. A resposta foi a notícia da próxima chegada de Esaú, com 400 homens. Jacó assusta-se e enche-se de angústia, abrindo-se à oração. Ó Deus, salva-me, por favor, da mão do meu irmão Esaú. A palavra de promessa não serena Jacó, mas também não o fecha em si mesmo, pois pressente uma presença que o guarda e defende. O combate noturno, com o resultado obtido, é sinal da vitória de Jacó sobre todos os seus inimigos, incluindo a angústia que o atormenta, e confirma que a sua esperança é certa. Deus não o abandona. O nome de Israel, que Jacó assume depois do combate noturno, porque, como diz o Senhor, combateste contra Deus e contra os homens e conseguiste resistir. Evoca um passado de lutas e de vitórias sobre forças inimigas. Deus defendeu Jacó de Esaú e de Labão. Jacó, Israel, tem consigo a bênção divina, tal como Abraão. Por isso, tem esperança. O combate noturno é para Jacó a entrada no mistério de Deus. Vi um ser divino face a face e conservei a vida. Entra no mistério de Deus por meio de uma luta na qual suplica, reza e se entrega nas mãos do antagonista, pois se vê obrigado a revelar o nome enquanto o adversário esconde a sua identidade. Apenas a sua palavra o revela. Jacó mede forças com um Deus presente, mais misterioso, obscuro. Mas a sua persistência na luta, reconhecendo serenamente a sua condição de criatura, obriga a Deus a abençoá-lo, a acolher as suas preces e a fazer brilhar um novo dia de salvação para um homem novo. O teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque combateste contra Deus e contra os homens e conseguiste resistir. Venceste.
Israel significa Deus é forte. Esse nome dado a Jacó indica que Deus está com ele. Israel continuará a lutar por saber quem é Deus, embora o tenha no próprio nome. Na segunda leitura, vemos como só a busca interessada da verdade permite estabelecer uma relação correta com Yahvé, que dá a sabedoria e protege o sábio. É o ensinamento preciso que um pai dá ao seu filho, segundo esta página do livro dos Provérbios. São Bento utiliza o mesmo estilo literário ao introduzir a regra que escreve para os seus monges. Escuta, filho, os preceitos do mestre, e inclina o ouvido do teu coração. Recebe de boa vontade e executa eficazmente o conselho de um bom pai. Acolher a palavra de Deus é o caminho seguro para nos conformarmos a Cristo. Sabedoria do Pai. No texto do Evangelho, Jesus responde a Pedro com a linguagem figurada do profeta Daniel, onde se fala de tronos e do Filho do Homem. Jesus realça o aspecto judicial desta figura misteriosa. Os discípulos, a quem foi dado conhecer o mistério do reino, estão intimamente associados a Jesus. O prêmio prometido por Jesus parece que terá lugar no dia da regeneração de todas as coisas, isto é, no mundo renovado, que resultou da última intervenção de Deus na história, que já teve lugar quando enviou o seu Filho. A regeneração é a nova vida do homem novo concedida pela ação de Deus. Indica, pois, o tempo da Igreja e refere-se a todos os crentes, aqueles que se submetem à senhoria de Deus e participam dela. Os discípulos são juízes, isto é, dirigentes do povo de Deus que devem administrar e defender esse povo. São Bento, depois de longo tempo na presença de Deus, a escutar a sua palavra, vivendo em total desapego do mundo, em completo silêncio e em austera solidão, tornou-se um homem capaz de orientar outros que buscavam a Deus. Só dá fruto quem acolhe no coração e medita a palavra de Deus, quem se deixa transformar por ela. As comunidades criadas por São Bento caracterizam-se pela busca apaixonada de Deus, pela escuta atenta da palavra, meditada e guardada no coração. Assim descobrem Jesus Cristo como sabedoria do Pai, como o verdadeiro tesouro, ao qual nada se deve antepor. Permanecendo estavelmente unidos a Ele, os discípulos permitem ao Espírito produzir nele os seus frutos. Esses frutos são o melhor prêmio para quem deixa tudo para estar com o Senhor e permanecer nele. A união de São Bento com Deus explica a sublimidade da sua regra, exigente e equilibrada, e a sua influência perene na vida de perfeição da Igreja. Bossuet falou assim da regra de São Bento: suma do cristianismo, resumo douto e misterioso do Evangelho, das instituições dos santos padres, de todos os conselhos de perfeição, no qual atingem o seu mais alto apogeu a prudência e a simplicidade, a humildade e o valor, a severidade e a doçura, a liberdade e a dependência, na qual a correção encontra toda a firmeza, a condescendência todo o encanto, a voz de comando todo o vigor, a sujeição todo o repouso, o silêncio a sua gravidade, a palavra a sua graça, a força o seu exercício e a debilidade o seu apoio. Chamado por Pio XII, pai da Europa, São Bento foi proclamado por Paulo VI patrono do mesmo continente em 1964. Antes de tudo, quando quiseres realizar algo de bom,
pede a Deus com oração muito insistente que seja plenamente realizado por ele. Pois já tendo se dignado contar-nos entre o número de seus filhos, que ele nunca venha a entristecer-se por causa de nossas más ações. Assim devemos em todo o tempo pôr a seu serviço os bens que nos concedeu, para não acontecer que, como pai irado, venha a deserdar seus filhos. Ou também, qual Senhor temível, irritado com os nossos pecados, nos entregue ao castigo eterno, como péssimos servos que não o quiseram seguir para a glória. Levantemo-nos, enfim, pois a Escritura nos desperta dizendo: já é hora de levantarmos do sono. Com os olhos abertos para a luz deífica e os ouvidos atentos, ouçamos a exortação que a voz divina nos dirige todos os dias. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações. E ainda, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que diz ele? Meus filhos, vinde agora e escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor. Correi enquanto tendes a luz da vida, para que as trevas não vos alcancem. Da regra de São Bento Abade. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Bento e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus que fizestes o abade São Bento, preclaro mestre na escola do vosso serviço, concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.